Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo de NFL aqui pra vocês no canal. O vídeo de hoje é um vídeo que já estava pensando em fazer antes. E depois da vitória do Texans contra o Bills na noite da última quinta-feira, dia 20, eu gravo esse vídeo na sexta de manhã, me deu mais vontade e mais motivos para gravar esse vídeo. Olhando a NFL, a gente sempre tem algumas divisões que ficam meio de lado, que não tem tanta mídia, tanto hype. E a AFC Sul é uma delas. No começo do ano a gente projetava que os Texans seriam líderes da divisão, até pela ótima defesa que tem e pelo CJ Stroud ser um bom quarterback. A gente sabia dos problemas com a linha ofensiva desse time, mas esperava-se mais. E imaginávamos que o Jacksonville Jaguars, agora com o Liam Cohen no comando, poderia ser um time melhor, mais constante, mais consistente, e que o Trevor Lawrence jogaria melhor. E que Colts e Titans brigariam ali por piques altos no draft, porque ninguém esperava que o Daniel Jones jogaria o que está jogando, nem o Jonathan Taylor. Acabou que agora, depois de 11 semanas, semana 11, é isso mesmo? É isso. Depois de algumas semanas, calhou de os Colts estarem liderando a divisão, são com 8-2 de campanha. O Colts está sendo um time que, apesar das oscilações contra os Steelers ali, a gente vê esse time empacando um pouco contra os Rams também, apesar de quase ter vencido. É um time que está constante, um time que está bem montado. Eu gosto do trabalho do Shane Steichen. O Daniel Jones tem limitações como quarterback. Não vejo como quarterback do futuro da franquia. Mas para essa temporada está rodando muito bem o esquema. É uma linha ofensiva que não protege tão bem o quarterback, mas é ótimo no jogo terrestre. E você tem o Jonathan Taylor fazendo uma temporada assim, a nível MVP, melhor jogador ofensivo do ano da NFL. Deve ser o vencedor do prêmio se tudo correr normal até o fim da temporada. Grande temporada do running back dos Colts. E óbvio, o Tyler Warren, o Tyrant de novato jogando muita bola, concorrendo a novato do ano. O recebedor com o Josh Downs. Alec Pierce, Michael Pittman. A defesa que foi atrás do Sauce Gardner para melhorar a secundária. Lato jogando muito como edge rusher. É um time, como todo um elenco, como todo muito bem montado. E que tá jogando muito bem. Os Colts hoje, na minha visão, vão vencer a divisão, tá? Eu não vejo os Colts perdendo a divisão e vejo os Colts, inclusive, brigando por uma folga na AFC. Talvez hoje o maior candidato direto ali pela folga seja o Patriots, talvez. Patriots e... Patriots e Broncos, talvez. Tá olhando pra baixo aqui que eu tô com a colinha aqui. Hoje, pra mim, quem disputa a folga na NFC são Colts, Broncos e os Patriots. Existe um mundo que Indianapolis pode ter essa folga. Então, nesse cenário com Indianapolis em primeiro, com 8 vitórias e 2 derrotas, a gente tem uma quase confirmação, se tudo seguir o fluxo normal, que os Colts vão vencer a divisão. Por que essa divisão está tão interessante? Pela disputa pela vaga no wildcard, pela vaga nos playoffs, para ver quem é a segunda força, entre aspas, da divisão. Porque hoje a gente tem o Jacksonville Jaguars com uma campanha de 6-4. Um time muito oscilante, que ganha de Kansas City e depois pode perder, assim, pro Saints. É um time muito inconsistente mesmo. A gente não é de hoje que esse time é inconsistente desse jeito. A gente viu que eles sofreram para ganhar dos Raiders, tomaram virada pro Bengals com quarterback reserva no começo da temporada. Algumas semanas tomou uma virada acachapante do Dave Mills e dos Texans, o Dave Mills como quarterback. E Jacksonville tá naquela ali, o ataque não engana tanto, o jogo terrestre com o Etienne e o Tu tem jogos bons, jogos ruins. O Trevor Lawrence segue muito inconsistente, muito errático. Essa linha ofensiva, eu não gosto dessa linha ofensiva de Jacksonville. No grupo de recebedores, você tem o Brian Thomas Jr. sofrendo com lesão, e mesmo quando jogando, não vem jogando em bom nível, muito por esses problemas de lesão. Ele jogou muito tempo da temporada machucado. E foi atrás do Jacob Myers, mas o Jacob Myers não é a solução para os seus problemas. Você tem o Washington, que tá até aparecendo bem, mas também não é nada demais. Então falta armas ofensivas. O Travis Hunter, escolha altíssima de draft. Eles ficaram nesse vai, não vai, wide receiver ou cornerback. Estava atuando mais como recebedor, até pela necessidade, apesar da grande necessidade de cornerback. E o Travis Hunter também se machucou, tá fora da temporada. A defesa é uma defesa que até força turnover, mas tá muito oscilante.
cede muitas jardas, cede muitos big plays. E isso é preocupante, pode custar um preço muito caro para Jacksonville. E qual que é o maior problema disso tudo? É que o Houston Texans tá de olho, tá na briga. Eu avisei há algum tempo atrás, esse time é muito bom, tem seus problemas, Texas tem seus problemas, sem sombra de dúvidas, mas nos 3 jogos, sem o CJ Stroud, o Davis Mills foi lá e venceu os 3 jogos. É claro, a defesa teve um papel fundamental. A defesa de Houston é uma das melhores, talvez a melhor defesa da NFL. Você tem o Will Anderson jogando muito futebol americano. A partir do Will Anderson contra os Bills é incrível. Você tem o Daniel Hunter jogando muito. Você tem uma secundária com o Darius Stingley jogando muita bola. Você tem como um todo o Al-Shahir como linebacker, que é um maestro para defesa. Então é um time que pressiona muito o quarterback, força turnover, 7 e poucos pontos, 7 e poucas jardas, uma defesa completa. E um ataque que não é tão funcional. Vem sendo melhor chamado com o Davis Mills como quarterback. E é claro, você não quer que o Davis Mills seja seu quarterback. O CJ Stroud vai voltar e a vaga é dele como titular. Eu quero ver esse ataque com o CJ Stroud soltando mais rápido a bola, porque a linha ofensiva não te dá direito de ficar muito tempo segurando a bola para lançar passe de profundidade. Então, usando mais o Jaden Higgins, que é um alvo grande, calouro, o Dalton Schultz, Nico Collins, o Jalen Noel. Você precisa que esse ataque ganhe ritmo, e é isso que vem acontecendo com o Houston nos últimos jogos. O Will Marks correndo bem com a bola, recebendo passes, o Davis Mills soltando rápido a bola, a linha ofensiva fazendo um bom trabalho ali no play action, segurando o tempo necessário para o Davis Mills jogar a bola, lançar a bola o mais rápido possível. E assim, entre trancos e barrancos, com a defesa fazendo grandes jogos, com o ataque buscando viradas incríveis, os Texans se colocaram numa situação de estar 6-5 na divisão. E eu sei que vão falar, o calendário dos Texans é muito complicado. Eu concordo, mas, gente, vamos lá. Houston acabou de vencer os Bills. Os Bills não estão numa fase incrível, fulminante. O ataque tá com problemas, a defesa dos Bills tem muitos problemas. Mas os Texans foram lá e venceram. 23-19. Uma atuação magistral da defesa. Foram 8 sacks para cima do Josh Allen. Fora as pressões, turnovers. Cara, é um time muito cascudo, muito bem treinado pelo DeMeco Ryans, um time que tem problemas no ataque, mas que a defesa é de elite, do mais alto nível. A defesa de Houston ali tá pra mim no nível de defesa dos Broncos e dos Seahawks, talvez. É um bicho realmente, nenhum coordenador ofensivo quer enfrentar uma defesa tão bem montada como essa dos Texans. Falando sobre o calendário dos dois times. Houston enfrenta Colts, Chiefs, Cardinals, Raiders, Chargers e Colts de novo. Eu já vou entrar no calendário de Jacksonville, tá? Eu não ficaria surpreso se os Texans vencessem um jogo contra os Colts. Então, ainda mais que a linha ofensiva de Indianapolis não tá jogando bem, protegendo o Daniel Jones. E a gente sabe que o Daniel Jones pressionado é um problema. É claro, você tem o Jonathan Taylor que pode correr para 300 yards, mas não sei. Então, vamos colocar uma vitória para cima desse duelo dos Colts, contra os Colts. Texas e Chiefs. Cara, dá pra Houston ganhar esse jogo. Dá pra Houston vencer essa partida. Pressionado, a gente sabe que o Mahomes, obviamente, tem problemas, todos os quarterbacks têm problemas. E o Chiefs sem jogo terrestre funcional ainda. Houston pode vencer esse jogo. Eu sei que ele não era o Red, é difícil demais jogar em Kansas City, mas pode acontecer. Vamos colocar esse jogo como uma derrota, então vamos lá. Uma vitória contra os Colts, uma derrota contra os Chiefs, outra derrota contra os Colts, né? Vencer só um jogo contra os Colts. Contra os Cardinals, pra mim vencem. Contra os Raiders, pra mim vencem. E contra os Chargers, eu sei que esse é um duelo interessantíssimo, porque os Chargers podem ser esse time pra brigar pela última seed ali, pra ir pros playoffs. Só que os Chargers estão numa decadência legal, sem linha ofensiva, jogo terrestre, a gente não sabe quando o Mario Hamilton volta e nem como ele vai voltar. Chargers com problemas de lesão, a defesa não vem performando no mesmo nível, principalmente a defesa terrestre, que tá sofrendo demais. E aquele negócio, a linha ofensiva de Los Angeles é muito ruim e o front de Houston é absurdo. Então pode ser uma vitória também. No mundo desse, vamos lá, vamos colocar aqui, vence uma dos Colts, vence uma dos Raiders, vence dos Cardinals, vence dos Chargers. Colocar 4 vitórias. Vamos lá, 4 vitórias e 2 derrotas nessa sequência de jogos. Ficaria 10-7 de campanha. Eu acho que pode ser uma campanha para chegar em playoff. Principalmente por esse confronto contra os Chargers. Como que vai chegar. E claro, os Texans têm que contar com uma pipocada
de Jacksonville, e o lado bom pros Texans é que Jackson costuma pipocar legal. No confronto direto, é uma vitória para cada lado, e Jacksonville tem um calendário que aparentemente é mais fácil. Jacksonville enfrenta os Cardinals esse domingo, que é um jogo muito armadilho, um jogo com uma carinha de derrota para Jacksonville, mas eu coloquei como favoritos. Tem um jogo contra os Titans, que é um jogo mais tranquilo, aí tem um jogo contra os Colts, e eu não sei se Jacksonville consegue vencer os Colts. Eu coloco mais fé que o Texans pode roubar um joguinho dos Colts do que os Jaguars vencerem o jogo. Os Jaguars também enfrentam os Colts 2 vezes ainda. Então, tem Cardinals, Titans, Colts, aí tem o Jets, mais tranquilo. Depois tem os Broncos lá em Denver, com esses Broncos aqui brigando por uma folga. Não consigo colocar fé nessa linha ofensiva de Jacksonville contra o front de Denver. E Denver já deve estar com o pé de sorteio, inclusive, nesse jogo, então a defesa vai ficar ainda mais forte. Depois enfrenta os Colts de novo e acaba a temporada contra os Titans, que é um jogo mais tranquilo. Então você tem aqui 3 jogos que eu vejo como tranquilos, que é contra Titans, Jets e o Titans de novo. E você tem um Cardinals, que pode ser um jogo encardido, olho nesse Cardinals e Jaguars. Você tem 2 vezes Colts que estão jogando muita bola, os Colts têm que vencer esses jogos para pensar tanto em ganhar a divisão quanto pegar a folga. E você enfrenta o Denver Broncos, que é talvez hoje o time mais... talvez o melhor time da AFC, ou um dos melhores times da AFC. Então a vida não é fácil para Jacksonville também. Eu sinceramente acho que o Houston Texans vai roubar essa vaguinha. Eu sei que dos problemas do ataque de Houston, a linha ofensiva é ruim. O CJ Stroud também, quando estava jogando, não vinha jogando bem. De novo, a solução não é jogar com o Davis Mills. O Stroud é muito mais quarterback que o Mills. É realmente pegar o Stroud e rodar esse sistema que roda com o Mills. Passe rápido, correr bem com a bola, rotas no meio do campo, muito screen pass, e manter essa constância, porque quando você tem uma linha ofensiva frágil, você quer que seu quarterback solte a bola o mais rápido possível. E isso é crucial para Houston, se quiser brigar por essa vaga em playoff. E para mim, na minha visão, Houston tem mais chances, eu confio mais em Houston do que em Jackson, que, cara, os Jaguars são muito constantes. É só o primeiro ano de trabalho do Liam Cohen, mas Jacksonville nos últimos anos já vinham sendo muito constantes. E quando a gente separa em ponto a ponto, eu confio mais na defesa de Houston, que é uma defesa de elite, e no ataque, eu confio mais no CJ Stroud do que no Trevor Lawrence. Tá falado, pessoal, é isso, videozinho um pouco diferente, porque né, a AFC Sul não é muito falada, né? É uma divisão que é muito comentada, mas eu acho que merece esse vídeo à parte específico, porque é uma divisão que pode tomar rumos interessantes, tanto dentro da divisão quanto na briga por playoffs da AFC. É isso, pessoal, valeu. Quem ficou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com amigos da NFL. Por hoje é isso, valeu, fui, tchau.